ouvir a palavra do Senhor? Amém. Oh, glória. Então abra a tua Bíblia comigo. No livro de João, capítulo 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo ou no mundo vocês terão aflições. Contudo, por quê? Eu venci o mundo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. De novo, Jesus diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo terão aflições. Contudo, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Eu estava pensando hoje de manhã sobre o dia a dia do ser humano. O dia a dia que a gente desfruta de bênçãos e de maldições, de problemas ou de situações que são maravilhosas na nossa vida. Desde quando surgiu essa possibilidade da gente ver um espaço maior, as minhas noites têm sido mal dormidas, porque a ansiedade me corrompe, me toma, e eu fico pensando como é que eu posso fazer, como dá para fazer, se dá, se não dá, e eu fico tentando. A mesma coisa que um dia eu já vivi, quando eu fui comprar minha casa, eu estou vivendo agora. Eu fico colocando lá no papel, eu dou meu rim vale uns 60 mil, deixa eu ver, o da Jô deve valer uns 80, e eu vou fazendo um conto para saber de onde eu aperto para sair dinheiro. Porque tem hora que não dá, não sai, não tem de onde sair. E eu pensando, e aí a gente esquece que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é soberano. E aí eu fico vendo que às vezes a gente tem muitos problemas para vivenciar e a gente esquece que Jesus já tinha feito isso. Já tinha falado que no mundo nós teríamos aflições. Não é uma novidade a gente passar por dificuldade, por problema, por situações de medo, de pavor, de ansiedade, de desgosto. Não é novidade para o ser humano, e principalmente para nós cristãos, vivemos situações que não agradam o nosso coração. A nossa história, o mundo hoje se desenvolve no meio do caos, sim ou não? Você tem alguma dúvida acerca disso? Ou você está vivendo as mil maravilhas? Você sai da sua casa e você vive bem? Você fala, uau, estou na rua, estou seguro. Quem é que fica seguro quando sai, põe o pé para fora do portão? Eu, às vezes, estou parado em alguns lugares, eu vejo pessoas saindo, ela abre o portão, às vezes sai de bicicleta ou alguma coisa, a primeira coisa. A pessoa se benze umas 35 vezes, fala, me protege hoje. Deus, de alguma forma, aí alguém, um santo aí, me ajuda aí, porque a coisa não vai ser fácil. Eu abri o portão, tem gente que até dentro de casa já tem esse problema, né? Às vezes as pessoas são roubadas dentro da sua casa, está dentro de casa, surge lá alguém indesejável que não foi convidado, você vai, o que tu está fazendo aqui? Ele falou, eu vim fazer um assalto. Mas hoje, e leva tuas coisas, te agride, te ameaça. Então hoje a gente vive realmente no caos. A gente vive tentando se equilibrar dentro desse caos. E se equilibrando desse caos, a gente vive um grande problema. Porque a gente acaba, de vez em quando, entrar dentro do caos para sobreviver. Fazendo o quê? Coisas erradas. Eu faço coisas que não dá. Outro dia eu estava falando com uma pessoa, e essa pessoa falava, Marcel, não é crente, é uma pessoa que trabalha num cliente meu, e ele dizia, eu preciso te contar uma coisa. Minha filha se envolveu com um rapaz que é criminoso, e ele está ameaçando a minha família, e eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou matar ele. Eu falei, como é que é? Eu vou matar. Já vi, já tem a pessoa certa, custa 5 mil reais. Eu vou acabar com esse problema, porque nós não aguentamos mais essa situação. E eu falei, é assim que se resolve um problema? Ele falou, porque se mata, aí acaba. Eu falei, não, você não está parando para pensar que se você fizer um negócio desse, primeiro, tu vai ser descoberto, porque tu não é criminoso, não é bandido, tu não tem feeling para o negócio. Se o criminoso que é criminoso se arrebenta, que dirá você? A tua estratégia vai cair por água abaixo. Tu vai arrebentar a tua família, porque aí vão querer voltar para resolver com a tua família o que você fez. Tu vai gerar uma outra situação. Eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho uma receita. Eu vou, o que é que eu tenho que fazer então? Orar. Ah, Márcio, fala sério. Eu falei, estou falando. Tu já parou para colocar essa situação nas mãos de Deus?
tranquilizar teu coração e esperar de quem pode resolver isso? Ele parou, aí já não retrucou mais. Falei, será que você não está percebendo que você está sendo cegado pelo caos do mundo para poder resolver uma situação? E a gente está vivendo assim. A gente está querendo resolver os nossos problemas do jeito que o mundo nos dá. E hoje, para nós, é um ponto positivo ser honesto, ser íntegro, sim ou não? Quando você olha para a pessoa, quem é esse aqui? Ah, esse aqui é o Bruno. Bruno, uma pessoa íntegra, honesta. Mas isso tem que ser normal. O que é natural hoje é o contrário. É eu fazer o erro. Ah, o que é esse aqui? Esse aqui é o Bruno, o que é? Isso aí é malandro, isso aí é dar um jeitinho nas coisas. Vive do jeitinho. E não é assim que Deus quer que a gente faça. Porque o mundo vive assim. O mundo vive nesse caos, nesse erro. Quer ver uma coisa interessante? Quem aqui já parou no Itaú para ir no Bradesco para pagar mais barato o estacionamento? Nunca ninguém parou e falou, quanto que está aqui? R$2 se eu carimbar, ainda carimba. Entra dentro e fala, olha, fui no caixa, esqueci de carimbar. Aí a pessoa, vou pagar só R$2. Sabe o que é isso? Jeitinho. Coisa tão boba, mas que a gente faz. Por quê? Porque o mundo faz. E Jesus estava dizendo assim, no mundo nós teremos aflições. Mas você não pode entrar no mundo. E o que mais nós vemos hoje é que esse mal está nos seduzindo a fazer coisas erradas. Eu tenho visto pessoas dentro de igrejas, vivendo situações de erro, tentando fundamentar na palavra de Deus a sua atitude. Eu tenho visto pessoas hoje que se dizem crentes fazendo coisas que até Deus está duvidando. Falo, não pode ser. Essa carteirinha de membro não é daqui não. Não. A gente está tentando hoje no nosso mundo esquecer as aflições do jeito que o mundo quer que nós esqueçamos. Fazendo arruaça, fazendo coisas que não dá. E o pior de tudo é que às vezes eu não tenho vontade de mudar essa situação. Eu quero continuar no erro, porque seduz, é bom. Eu vou continuar parando no Itaú, porque é R$2. Mas o Bradesco é 5, mas eu prefiro, porque economizo 3. E a tua moral está ficando aonde? Como crente, como gente séria na presença de Deus, por causa de R$3. Aonde que você está colocando o teu temor a Deus quando você faz o erro, sabendo que Deus está te olhando 24 horas por dia? Você pensa às vezes que tem coisas que Deus não olha, ou que tem coisas que você pode fazer, porque Deus não vai se preocupar com isso, é um engano do inimigo para você. Porque é nas pequenas coisas que Ele faz você cair, e você se endireitar na presença do inimigo para fazer coisas maiores. É do pequeno erro que um grande viciado de drogas se torna. É às vezes com um cigarro de maconha que pessoas se tornam viciadas em cocaína. E aí na cocaína se tornam viciadas no crack. E aí talvez depois não voltem. É no pequeno que a gente acaba se seduzindo e aquilo vai se fomentando no nosso coração para a gente fazer coisas maiores e maiores e maiores. E a gente está esquecendo que nós temos um temor a Deus. A gente está esquecendo que Deus está olhando para nós 24 horas por dia. Você quer ver isso? Abre tua Bíblia comigo no Salmo 139. Eu estava lembrando desse texto, eu achei fantástico. Salmo 139, versículos 1 a 10. Eu não sei, você precisa ouvir isso comigo nessa noite. Diz assim o salmista: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Primeiro ponto para você, Ele te sonda e conhece. Ele sabe que você para no Itaú e no Bradesco. Ele sabe que você está economizando R$3 e jogando para fora a moral e o temor que Ele te deu. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Como é que tem sido o teu pensamento na presença de Deus? Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tem muito crente que fala, eu não falo mais palavrão. Mas quando acontece,
ia falar. Para ali. E Deus está falando para você assim, olha, antes que a palavra chegue à tua língua, tu já conheces inteiramente. Deus já conhece a tua intenção. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Eu quero dizer para você algo nessa noite. O meu Deus, o teu Deus te conhece. Aonde quer que você esteja, Deus está com você. Onde quer que você esteja fazendo algo, Deus está olhando a tua atitude. O que quer que você pense, Deus já sabe o teu pensamento. A palavra que vai vir à tua boca, Deus já conhece e sabe qual é a tua intenção. Então, meu irmão e minha irmã, nessa noite você precisa se endireitar. As aflições que o mundo às vezes derrama sobre a tua vida podem vir para te quebrar, podem vir para te seduzir, mas nessa noite fique tranquilo, porque o Senhor está contigo e vai te livrar de todas as arruaças do inimigo e vai te firmar os pés para alcançar o objetivo que Ele tem com a tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Então eu fico pensando, se Ele está comigo 24 horas por dia, pensa comigo, será que Ele não está me dando força? Será que Ele não pode me conduzir? Será que Ele não pode mudar essa história para que eu possa vencer as minhas adversidades? Será que Deus, o mesmo Deus que está vendo eu fazer coisa errada, não vai nos ajudar quando a gente fizer a coisa certa, no meio da aflição, a vencer as nossas adversidades? Escute o que eu quero te dizer nessa noite. Não há nada que o meu Deus não possa mudar. Não há nada que o meu Deus não possa fazer o errado virar certo. No meu Deus, Ele é especialista em converter maldição em bênção sobre a tua vida. Talvez você esteja pensando assim, olha, a minha situação não pode mudar, não tem mais jeito, mas nessa noite eu quero dizer para você, o meu Deus anda com você 24 horas por dia, te conduzindo, te dando paz, te dando vitória, abrindo portas, conduzindo a tua história, a tua herança. Então Ele vai te abençoar. Então somente espere e abrace a tua vitória. Aleluia! Oh, glória a Deus! O teu Deus te dá conforto, te dá esperança, para você conseguir conduzir os teus sonhos. Eu tenho dito aqui, Deus só realiza sonhos de quem tem. Ai, pastor, eu já tive tantos sonhos e hoje eu não tenho mais nenhum. Então Deus não vai realizar. Porque se você não tem sonho, tu vai caminhar para que lado? Já existe um ditado que diz que todos os caminhos levam para qualquer lugar. Você vai entrar em qual? Você vai chegar em algum lugar. Mas qual é o caminho que você está trilhando? Qual é o sonho que você tem nutrido? Eu tenho um sonho. É essa semana fechar um contrato de 2,5 milhões de reais. O meu sonho essa semana é fazer a obra de Deus acontecer e crescer. O meu sonho nessa semana é fazer coisas que Deus nunca colocou no meu coração, porque a minha fé é fraca. Talvez eu tivesse olhado essa situação e falado assim, não dá para fazer isso nunca. E talvez não dê. Mas o meu sonho é esse. E vou dizer uma coisa para você. Quando você tem sonho, quando você começa a colocar na presença do Senhor aquilo que vem à sua vida, você sabe que no mundo você terá aflições, mas você sabe que Ele está com você 24 horas por dia. E essas 24 horas por dia Ele está também para te livrar, para te salvar, para te conduzir, para te dar vitória. Aí esse ciclo começa a se fechar e você alcança aquilo que Deus tem para você. Mas não o que você sonha, mas aquilo que Ele tem para você. O que Ele tem para você? Você sabe o que Deus tem para você? Quem sabe aqui o que Deus tem para você? Já sabem? Glória a Deus. Eu não sei o que Deus tem para mim. Porque a minha visão está em 1 Coríntios 2,9. O que os meus olhos não viram, o que os meus ouvidos não ouviram, e que nunca subiu ao meu coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu não sei, talvez eu estou vendo um prédio desse e Deus tem outro. Talvez eu esteja vendo um carro X, mas Deus tem outro. Talvez eu esteja vendo um ministério Y, mas Deus tem outro. Porque os planos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. A situação de Deus para conosco é muito diferente da nossa para com Ele.
Isaías 55 diz que os planos, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. As ações que Deus tem para a nossa vida são maiores do que nós pensamos, porque nós nunca vamos chegar a pensar como o Senhor. Você já parou para pensar que a palavra de Deus diz, pastor José Luiz, que a terra é o estrado dos pés do Senhor, que na palma das mãos Ele detém todos os mares. Você já parou para pensar quem é que põe limite no mar, para o mar não invadir? Você nunca parou na frente da praia e ficou assim, por que a onda não passa desse negócio? Quem é que põe limite nisso? Quem é que faz o vento surgir não sei da onde e do nada mudar? Será que você não parou para pensar que existe um Deus, aleluia, que está cuidando de detalhes que você não pode cuidar nunca? Você pode ser o maior físico, o maior químico, o maior cientista da humanidade. Você nunca vai conseguir explicar quem põe limite no mar. Você nunca vai conseguir explicar quem é te dar o ar para você respirar. Você nunca vai conseguir explicar coisas naturais que Deus fez para a tua vida. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele faz aquilo que você não pode fazer. Chegou um tempo de Deus na tua vida. Chegou um tempo de você parar de desacreditar de Deus e começar a acreditar que Ele pode fazer. Chegou um tempo de você falar, não. Essa situação está impossível. O meu Deus pode. Ah, mas esse jeito não dá. Para o meu Deus dá. Ah, mas é muito caro. Para o meu Deus não tem diferença, 1, 0, 2 ou 3 a mais. Ele faz. Mas você precisa crer. No mundo nós teríamos aflições, mas eu estou passando uma aflição tão grande. Jesus já tinha avisado. Há 2017 anos atrás, Jesus já tinha avisado. Até menos, talvez, porque ele morreu e fez 2017 anos, mas pode ser no começo do ministério dele, ou no meio. Há 2018 anos atrás, ele já tinha falado aí. Ele estava ali falando com os discípulos sobre as situações. Ele estava dizendo, você tem que parar. Talvez as pessoas não acreditem. Ele estava prevendo isso no começo do capítulo 16. Ele estava prevendo que nós não iríamos acreditar que Ele poderia ser o Deus, que Ele poderia ser Salvador, que Ele estaria mandando o Espírito Santo para conduzir tudo aquilo que foi feito, foi escrito na nossa vida. Que o Espírito Santo só poderia vir sobre nós se Ele fosse ao Pai. Eu estava pensando hoje, que dificuldade, que nós temos. Porque quantos de nós aqui, eu sei que tem algumas pessoas aqui que não têm mãe, que a mamãe já partiu, já morreu, ou são órfãos de alguma forma. E aí eu fico pensando a dor, porque pessoas conviveram com sua mãe 30, 40, 50 anos. E aí a mãe se vai, e fica aquela dor. Se os discípulos conviveram 3 anos com Jesus e já sentiram aquela dor da perda, tão substancial a presença de Deus na vida daquelas pessoas, como é às vezes perder uma mãe? É uma aflição grande, sim ou não? No mundo nós teríamos aflições. É uma aflição que talvez a gente não esperasse. E aí eu começo a pensar o desespero dos discípulos. Porque Jesus estava falando, ei, eu não vou ficar muito tempo com vocês. Logo, logo eu estou indo. Eu tenho que ir para voltar. Eu tenho que ir para se cumprir a palavra. Então vocês vão ficar aqui e vão ter problema. Então a dor daquelas pessoas em se ver distantes de Jesus começava a transbordar. Então é muito inteligível, é muito administrável a gente entender a dor de uma pessoa que vive tanto tempo com a sua mãe e a perde. Mas a gente tem que entender que no mundo nós teremos aflições. E que nós teremos que ter bom ânimo. Porque Jesus venceu o mundo. Ora, se Ele venceu o mundo, nós também venceremos. Porque nós somos frutos dessa videira verdadeira. Nós somos encaixados. Ou, como é que chama? Enxertados nessa videira. E dentro dessa videira um dia, eu quero profetizar, você vai ver a tua mãe no céu. Você vai encontrar aquele que você ama, aquela que você ama, porque é promessa do meu Deus, aleluia. Ele alcançaria a tua casa, Ele alcançaria todos aqueles que estão perto de você. Mas aflições tem, os caos vêm, o inimigo vem e planta situações.
vai tentar, mas você tem que ter bom ânimo. E sabe, eu comecei a pensar como é que a gente pode vencer essa paralisia, a gente voltar a sonhar, a lutar, a alcançar. Como é que a gente pode ter esse bom ânimo? Como é que a gente pode, pastor, me explica de uma forma que eu entenda como é que eu posso ter bom ânimo. Eu comecei a olhar para mim. Como é que eu tive bom ânimo para vencer na minha vida dos momentos de adversidade? O que eu precisei fazer para poder me levantar e dizer assim, eu consigo. Está difícil, mas eu consigo. Deus vai estar comigo. Eu não sei como é que vai ser esse negócio, mas Deus vai me empurrar. E o primeiro ponto que eu quero falar para você, seja intenso em tudo que você fizer. Faça tudo com intensidade. Primeiro ponto que eu quero dizer para você. Sabe por quê? O exemplo que eu tenho de Jesus para a minha vida é que tudo que ele fazia era com intensidade. Não há nada na Bíblia que diga Jesus foi, parou e ficou uma semana descansando lá em Recife, numa praia. E ele ficou, tomou muito sol, pegou uma insolação, ficou mais um mês internado. E foi muito difícil ele continuar o ministério dele, porque ele comeu um camarão estragado. E ali também ele teve um problema estomacal. E ali ele perdeu 3 meses da vida dele, entre insolação, entre hospital, entre passagem aérea. O meu Jesus vivia intensamente. Ele tinha um objetivo. Ele precisava, nos 3 anos que ele tinha para pregar o Evangelho, mudar uma história de um povo. Ele começou com 12. Aleluia. E sabe quantos tem hoje? No último censo, 4 bilhões de cristãos pelo mundo. 2017 anos depois, deu resultado a intensidade dele ou não deu? João 21, 25 diz que se todos os feitos de Jesus fossem colocados no papel, pastor Alfredo, não haveria papel no mundo para poder descrevê-los. Tamanha atuação de Jesus na terra. Tamanha forma. Eu fico pensando que quando Jesus passava nos lugares, ele não passava tão somente. A palavra do Senhor prepara algumas situações e diz, olha, ele parou ali, curou o pastor Zé, ele parou ali, curou a pastora Jona. Aí depois ele foi, curou o paralítico. Não. Eu acho que quando... Para onde nós vamos agora? Para Samaria? Então vamos para Samaria. Vinham pessoas e ele ficava curando, e resolvendo, e ministrando. E aquilo, o dia dele era um dia que rendia. A atuação de Jesus era uma atuação que tinha início, tinha meio e tinha fim. Então quando você vive intensamente, você coloca na tua mente, o que eu vou fazer? Eu vou procurar emprego, então tem início e fim. Amanhã eu vou levar o currículo, depois de amanhã eu vou de novo, depois de amanhã eu vou de novo, porque tem que ter início. Aí daqui a pouco vai ter entrevista, então tem meio. Aí daqui a pouco eu vou ser contratado, tem fim. Ah, mas espera aí, você não foi contratado. Ah, eu entreguei alguns currículos. Já anda até assim, né? Entreguei alguns currículos. E olha, está tão difícil, pastor. Ninguém quer saber. O mercado está parado. Não pegam gente de 25 anos mais. Estou velho. Eu fico pensando, ô cabra, eu vou pegar esse teu espírito de eu sei lá o quê, e vou te dar um safanão, porque tu vai aprender o que é trabalhar. Hoje eu estava em casa e a Adriana estava de prova. Eu mostrei a minha carteira da CMTC. Quem andou de CMTC aqui, levanta a mão. Tem mais. Tem gente mais que andou de CMTC aqui. Olha lá, ó. Aquele ônibus azulzinho e branco. Quem andou de CMTC, levanta a mão aqui, ó. Ah, bom, tá melhorando. Eu já andei de CMTC. Tá minha carteirinha de passe de estudante. Tem algumas pessoas da minha família que falavam que eu não tinha tomado a vacina BCG. Hoje a minha mãe levou a minha carteirinha de vacinação dizendo BCG, tomada. Provei. É assim que a gente faz. Tem jovem hoje que não alcança porque não quer, porque não é intenso no que faz. Não faz as coisas com vontade de fazer. Sabe, eu fiquei lendo a palavra e eu começo a ver que Jesus de dia ele ministrava, ele ensinava, ele fazia milagre. De noite ele parava, não. Se você ler João 3 ou 4, me recordo agora, 2, ele parava e ia falar com Nicodemos à noite. Não parava não, Nicodemos ele estava lá. Sabe quem era Nicodemos? Era um bambambam das sinagogas judaicas. Tu acha que quem sustentava o ministério de Jesus?
Quem? Era aquelas pessoas que às vezes não podiam dar a cara. Mas Jesus ia atrás e ia falar, vem cá, Nicodemos, precisamos manter essa obra. Preciso de sustentação. Vamos caminhar? Tu acha que Jesus não tinha sustento para caminhar? Por que tu acha que Judas Iscariote era o tesoureiro dos 12? Sabe por quê? Porque alguém precisava cuidar do que entrava. Alguém precisava cuidar das finanças do reino. Jesus era intenso. As coisas aconteciam e eu estou vendo que hoje pessoas não fazem as coisas com amor. Não fazem com o início, com o meio, enfim. As pessoas vão fazendo, sabe? E não sai do chão. E aí as coisas não acontecem. Começa um curso. Como é que está o curso? Desisti. Estava muito chato, pastor. Curso, não era aquilo que eu pensei, sabe? Aí, precisa estudar. Imagina, ter que parar e estudar. Eu estou acostumado a ler notícia na internet, né? O Facebook às vezes tem um curso bom lá. As pessoas estão ligadas em coisas, gastando tempo em coisas que não devem. Sabe o que eu penso, meu irmão? Se você morresse hoje, se soubesse que você fosse morrer amanhã, como é que você trataria a tua esposa hoje? Dando uma surra nela? Como é que você trataria teu marido hoje se você soubesse que amanhã seria o teu dia? Como é que você trataria os teus filhos ou os teus pais hoje se você soubesse que amanhã, meio-dia, Deus iria buscar você? Como é que seria a tua vida? Como é que seria a tua adoração a Deus se amanhã, meio-dia, você soubesse que Ele ia buscar você? Já pensou nisso? Sabe o que é viver intensamente? Eu tenho certeza que você deve ter colocado no seu coração, eu viveria coisas que eu nunca vivi com essa pessoa. Eu falaria às vezes coisas que eu nunca falei para ela. Eu talvez abraçaria ela que há muito tempo que eu não abraço. Eu talvez beijaria ela como nunca eu a beijei. Talvez eu ficaria acordado essas 36 horas que me faltam só para eu poder ficar um pouco mais com essa pessoa. Por que você não faz isso hoje? O que está impedindo você de fazer isso hoje? Viver intensamente. Viver como se fosse o último dia. Você vem na igreja e adora. E o pastor vai cantar outra. Aleluia. Mão, dá a mão. Aí coça, só para não dar a mão. Você pode estar com a sua ficha marcada para amanhã cedo não estar mais no nosso meio. A tua senha vai ser chamada uma hora, meu irmão. Eu não sei se a tua é a próxima, você vai demorar um pouco mais, mas que vai chamar, vai. Se eu fosse você, eu viver intensamente hoje o que você pode viver. Fale coisas que você nunca falou para tua mulher, para o teu marido. Abençoe os teus filhos. Abrace mais os teus pais. Estejam mais com pessoas. Cuide mais de pessoas. Sabe, a gente está faltando isso. Pastor, se eu vivesse mais um pouco, eu tiraria todo o dinheiro da poupança, compraria um carro, eu investiria numa viagem. Faça isso hoje. Talvez não dê tempo de você fazer amanhã. Eu vou guardar, pastor, porque vai que eu morro com 95 anos, praga não morre tão velho assim, fica tranquilo. Egoísta, ganancioso, precisa ter tudo guardadinho. Não, vou comprar um arroz, tio João, não! Compra o tio Clécio. O tio Clécio está mais barato hoje. Um feijão pode ser o Camil, não. Esse outro aqui você deixa só mais meia hora e fica bom. Carne, vamos comprar aquele colchão mole, não, duro. E compra um abacaxi, pincela, vai ficar molinho igual. Miserável. Aí sabe o que vai acontecer no dia de amanhã? Vai embora, a tua mulher vai pegar aquele dinheiro e vai comprar filé mignon com o outro. Sabia disso? Teu marido vai pegar e vai gastar tudo aquilo que você não deixou com outra. Porque você foi miserável. Vive intensamente, ame intensamente, faça coisas intensamente. Não deixe de fazer, ter bom ânimo significa fazer coisas intensamente. Gastar o tempo com Deus, gastar o tempo com coisas que vão dar resultado, que tenha início, que tenha meio e que tenha fim. Que Deus te abençoe para você viver intensamente a partir de hoje, aleluia. Tem gente que não consegue ser amigo, não consegue ser confidente.
Seja pastor da tua esposa. Seja confidente dela. Hoje eu falava com a Jo acerca disso. Existe uma intimidade do casal que não pode ter traição. Tem coisas que você fala com a tua esposa, sua esposa fala com o teu marido, que isso não pode ninguém ficar sabendo. Eu dava um exemplo de umas pessoas, eu não vou falar aqui porque está sendo filmado. Mas tem líderes que sofreram retaliações, foram presos. E eu nunca vi aquele casal falando, foi ela a culpada, foi ele o culpado. Ó, nós temos um pacto de aliança. Quem errou? Dane-se, já pagamos o preço. Vamos em frente, porque somos aliançados. Tem gente que não consegue se aliançar, não viver intensamente a sua aliança no casamento. Segundo ponto, produza enquanto há tempo. Você precisa produzir. A tua vida não é essa vida de, vamos levando com a barriga, não. Você precisa produzir. Jesus produzia. Aonde ele ia, ele falava, vou ter aflição, vou ter perseguido, vai acontecer coisas grandes, mas eu vou produzir. Tinha gente que era curado, tinha gente que recebia a palavra, tinha gente que era liberto de espíritos maus, tinha gente que não andava e passava a andar, tinha gente que não enxergava e passava a enxergar. Jesus produzia. Eu fiquei pensando, pai, como é que funciona esse negócio? E Deus falou no meu coração, quem produz, despacha comigo. Quem tem um coração que quer produzir, senta à mesa comigo. Oh, aleluia. Eu fiquei pensando, então quer dizer, pai, que se a gente fizer alguma coisa que tem uma produção, ele fala, tem agenda comigo. Se você viver intensamente com o Senhor, querendo produzir alguma coisa para a obra dele, se prepara que ele senta para fazer estratégia com você. Ele para gastar tempo com você. Ele para falar para você como é que tem que ser feito o negócio. O meu Deus é soberano, é maravilhoso, aleluia. O que é que você tem produzido? O que é que você tem plantado? Como é que tem sido a tua vida? Ministerial, familiar, profissional? O que você está produzindo? Estou produzindo calo, pastor, aqui de tanto que eu durmo. Escara. Porque eu não consigo levantar para ir trabalhar. Estou produzindo coisa na minha garganta que eu falo tão pouco, que já tem até calo aqui de não falar. Tanto que eu não uso a minha corda vocal. Não consigo evangelizar, não consigo falar coisas boas para as pessoas. O que você está produzindo? Eu queria entender de você. Se hoje você morresse, o que os teus filhos iriam falar de você? Esse foi um homem que produziu. Olha, trabalhou, venceu. Não venceu, mas buscou vencer. Dentro dos limites dele, contentando-se com o que tinha, venceu. Porque era um homem que batalhava. Era uma mãe que cuidava, zelava. O que os teus amigos vão falar de você? Cretino, cachorro, nunca levantou nada. Eu sempre que precisava de alguma coisa, nunca fez nada por mim. E ministerialmente, o que vão falar? O que teu pastor pode falar de você? Não me pergunte. Tem gente que não pode perguntar, mas tem gente que pode. Tem gente que é Pedro e fala, Senhor, eu estou contigo. Como é que está isso? Qual é a tua produção? Será que hoje você pode dizer que você está deixando um rastro de Deus na tua vida? Por onde você passa? Eu conheço uma pessoa que tem um cachorro muito fedido. E ela diz que onde aquela praga passa, ele deixa um rastro de cheiro ruim. Diz que limpa agora, passa meia hora, o cachorro está fedendo de novo. Eu não sei o que é isso. Deve ser maldição do inferno. É enviado do cão. Tem cachorro que é enviado do cão. É o que? É boxer, né? Que você falou, Ju? Como é que é o nome? Bulldog. Tem algum bulldog, alguma marca depois do bulldog ou não? Bulldog fedido. Aí todo mundo sabe. Quem vai for na casa dela vai falar, aqui é a casa do cachorro fedido. Por quê? Porque ele deixa um rastro. Ele deixa uma marca. Qual é a tua marca quando você vai na casa da tua família? Qual é o rastro de Deus que você está deixando quando você passa na sua empresa? Qual é o rastro de Deus que você passa quando você visita alguém? Tem rastro.
ou tem odor? Está cheirando bem? Jesus entrava nos lugares e as pessoas iam com nado e lavavam os pés dele, para que aquele cheiro ficasse naquele lugar, para que quando aquelas pessoas voltassem e falassem: que cheiro de Jesus tem aqui. Oh, aleluia. Será que a tua casa tem cheiro de Jesus? Será que eu posso entrar na tua casa e sentir a presença de Jesus ali? Porque você está formando rastros dele. Será que você está produzindo algo de Deus para a tua vida, para a tua história? Tem coisa que não dá para deixar para trás. A Bíblia tinha muita gente que deixou rastro bom. Teve muita gente. Sabe, queridos, Deus tem um poder tão grande de pegar gente como eu um dia, que não era nada, e de repente me levantar e falar: eu vou te dar alguma coisinha para você ser alguém. Vou te dar um ministério, vou te fazer pastor, vou te fazer alguém que vai cuidar de vidas, vou te fazer alguém que vai cuidar de uma família, vou te fazer alguém que vai abençoar pessoas, vou te fazer alguém que você nunca pensou que você fosse ser. Porque eu pego tipo de você, assim, pessoas como você, que se acham alguma coisa que não são nada, para fazer de você coisas grandes. E às vezes você está pensando isso. Você sabe quem era Gideão antes de Deus buscá-lo? Ninguém. Um murmurador. Estava lá amassando trigo, reclamando dia e noite, porque Israel estava sendo segregado. Aí Deus pegou e falou: vem cá, varão valoroso. Eu, varão valoroso? Peraí. Mas Deus está tudo errado. Deus está pegando você hoje, nesse meio da tua murmuração. Não sei porque Deus está falando isso, mas Deus falou no meu coração agora que tem gente murmurando aqui. Murmurando por coisas tão banais. E estão deixando de ficar perto de Deus. Coisas tão bobas. E Gideão, a partir daquele momento, ele ouve a voz de Deus, recebe e caminha para a vitória. Aí ele fala: mas pera, eu quero 32 mil para me ajudar. Me levanta aí um exército, Deus. Deus só pode pegar. Aí Deus vai fazer, dá uma de giraia lá, sobra 300 contra 145 mil. Aí você fala: impossível. É impossível aquele pastor comprar um prédio. É impossível ter minha casa própria. É impossível comprar um carro. É impossível eu ver meus filhos na faculdade. É impossível eu fazer coisas que eu tenho no meu coração. E Deus está falando para você hoje, como Gideão, eu faço com você nessa noite. Eu te levanto, porque tu és varão, tu és varoa valorosa na minha presença, aleluia, diz o Senhor. Eu não estou olhando para rostinho lindo, feio. Eu não estou olhando para a condição social, eu estou olhando para coração nessa noite, aleluia. O que tu está produzindo? E eu quero encerrar dizendo: se você é intenso, se você está produzindo, você precisa investir mais o teu tempo. Você precisa parar de perder tempo e investir o teu tempo. 3 anos foi o tempo que Jesus precisou para fazer uma igreja forte, firmada. Eu sou incompetente, porque nós estamos aqui há 3 anos e meio e ainda nós estamos... Eu não chego aos pés de Jesus. E também não quero chegar, porque Jesus só Ele. Mas eu invisto o meu tempo. Para a gente hoje estar reunido aqui, eu investi o meu tempo em você. Nós investimos o nosso tempo na associação. Eu divido o meu tempo com o meu trabalho. E esse meu trabalho eu divido um tempo para te visitar, para ouvir você. Eu divido o meu tempo com a minha casa, com a minha família. Talvez minha casa nem tanto, porque às vezes, na maioria das vezes eu vou para dormir só. Mas eu passei a investir o meu tempo e não perder mais o meu tempo. Investir tempo é parar o que você está fazendo hoje e começar a gastar tempo com Deus. Eu tenho falado isso, não é de hoje. Você precisa parar com isso. Você precisa parar de jogar o teu tempo fora.
Como é que você está gerenciando o teu dia a dia? O teu horário? Eu tenho falado aqui sobre atraso. Eu vejo às vezes o grupo de louvor sofrendo atraso, eu vejo reuniões, eu vejo pessoas. O problema às vezes não é a hora, o problema é você. É 4 horas, a pessoa chega 4h15. É 5, 5h15. É 6, 6h15. É 7, 7h15. Eu acho que a pessoa entende só o 15 e não a primeira hora. Não é o horário, é o teu gerenciamento de tempo. Você que trabalha numa empresa, eu tenho certeza que você não chega atrasado, você chega na hora. E se chega atrasado é porque deve ter banco de hora, alguma coisa acontece. Porque pela lei 3 atrasos gera uma advertência, isso pode perdurar em outra, na terceira uma suspensão, e talvez você pode ser demitido por indisciplina, por desídia. Artigo 482 da CLT. Como é que você está gerenciando o teu tempo? Se você não consegue gerenciar teu tempo para os teus compromissos, como é que você está gerenciando teu tempo para Deus? Pastor, eu consigo ser intenso, consigo produzir. Você não consegue nem ser intenso, nem produzir se você não estiver gerenciando o teu tempo. E às vezes você está até olhando para o céu, pensando, de novo tempo, mas o teu tempo não volta mais. O que eu falei há 10 minutos atrás, se você pegou, se não pegou, você não pega mais. Talvez Deus estava falando com você há 10 minutos atrás. Talvez hoje à tarde Deus estava falando com você e você gastou seu tempo ouvindo a Record, a Globo, assistindo alguma coisa. Talvez você à noite não para ler a palavra de Deus, ou pela manhã, eu não sei. Será que você está admirando as coisas que Deus tem feito pela tua vida? Como é que está sendo administrado isso? Eu vou dizer uma coisa para você, você precisa mudar a tua leitura. O que você está lendo? Nada, pastor, eu odeio ler, então começa a ler. Eu tenho lido algumas revistas, pastor, algumas coisas na internet, você precisa mudar a tua leitura. Você precisa incluir a palavra de Deus, que é a que cura, que restaura, que liberta, que transforma, que muda a tua história. Você precisa começar a gastar tempo com a palavra de Deus. Sabe por que você sofre? Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Ele estava dizendo assim, ei, se você me conhecer, você não vai passar por essas aflições. Você vai passar, mas você vai entender que eu venci o mundo, e se eu venci, você vai vencer também. Você vai entender que investir em Deus te traz bom ânimo. Porque como é que você pode ter bom ânimo se você não conhece quem vai te dar o bom ânimo? Está na hora de você investir o teu tempo em Deus. Então, meu irmão, nessa noite, quer ter bom ânimo para vencer as aflições? Faça tudo com intensidade. Seja intenso, como se você fosse morrer amanhã. Faça hoje. Produza. O que você está produzindo? Produza. Eu vou começar a ser produtivo na presença de Deus. Eu vou gerar frutos. E invista o teu tempo nas coisas de Deus. Fique de pé nesse momento, se você puder. Você precisa investir mais em oração. Você precisa investir mais na tua fé. Você precisa investir mais em você, na tua dedicação. Você precisa acreditar que você pode. Talvez essa noite você está dizendo assim, eu não posso. Eu sou incapaz. Eu sou limitado. E Deus está dizendo para você, você pode tudo. Que você tenha um espírito de preguiça, de medo. Um espírito de conformismo. Você pode. Porque se Deus usou a minha vida, Ele vai usar a tua. Se Deus usa a dele, Ele vai usar a tua. Mas pastor, mas tem dons. Dons se buscam de Deus. E Deus, se não é aquele o seu dom, Deus te mostra qual é e te capacita para aquele. Mas você precisa buscar. Você precisa ser diferente. Quantos nessa noite precisam ser diferentes na presença de Deus? Quantos nessa noite precisam viver com mais intensidade? Talvez você precise dessa noite ser mais intenso. Quantos nessa noite precisam ter um espírito de produzir algo? Eu preciso disso, eu preciso ser mais intenso, eu preciso produzir.
Eu preciso investir melhor meu tempo, ainda que eu tente, eu preciso. É uma luta constante isso, que nós precisamos ter no nosso coração e na nossa mente. Nós só vamos vencer aquilo que está dizendo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu só vou vencer o mundo, eu só vou vencer a aflição se eu conhecer Jesus. Se eu não conhecer Jesus, de nada vale.